Que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje eu venho falar de uma palavra que o Senhor tocou com o meu coração. Livro de Ezequiel, capítulo 23. A palavra do Senhor diz assim: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filha de uma mesma mãe. E estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Ola, a filha mais velha, e Oliba, sua irmã mais nova. E foram minha, e tiveram filhos e filhas. E quanto a seu nome eram Samaria, Ola, e Jerusalém, Oliba. E prostituíram-se Ola, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. No versículo 11 diz assim: Vendo isso, sua irmã Oliba, corrompeu-se o seu amor mais do que ela, e a sua devassidão foram maiores do que a da sua irmã. Essa palavra conta a história de duas jovens. Uma se chama Ola, a irmã mais velha, a qual, por causa de alguma situação que aconteceu na vida dela, ela se deixou levar por um momento e acabou, em seu momento de rebeldia, se prostituindo. Mas ela, antes disso aí, ela tinha uma vida diferente. A palavra diz que elas tiveram filhos e filhas, quer dizer, ela tinha uma vida que era para dar tudo certo. Mas por causa de muitas decisões precipitadas, por causa de coisas não resolvidas na vida, muitas das vezes a pessoa toma um caminho diferente. Nós vemos a história de Ola. Ola é a irmã mais velha. Ela tem outras irmãs. E por causa de um momento de fraqueza, no momento de rebeldia, vamos trazer para a palavra do dia de hoje. O Senhor tocou no meu coração para contar uma história. Ola é uma jovem, a qual tem seus problemas, como todas as jovens nos dias de hoje. Ela tem a mãe, ela tem outras irmãs, tem o seu pai. Porém, o seu pai, por algumas situações da vida, ele começa a ter relacionamento com outra mulher. Mas até o momento ninguém sabia. E Ola e mais suas irmãs estão crescendo, se tornando adolescentes. E ela, como é muito apegada a seu pai, descobre essa situação. E muitas das vezes a falta de sabedoria dos pais, falta de entendimento, torna o caminho da pessoa, o caminho da jovem, do jovem, um caminho tortuoso. Ela se vê numa situação onde seu pai está saindo de casa. A sua mãe já não sabe mais o que fazer. Mas ela toma um caminho que no momento ela acha que vai resolver alguma coisa. Ela pega o caminho da rebeldia. Muitas das vezes nós jovens não sabemos lidar com as coisas que acontecem na nossa casa, com nossos pais. E nós tentamos buscar modo de chamar a atenção ou de tentar desviar a atenção sobre tirar o foco daquele problema. E quando nós temos uma falha dentro da casa, quando há uma divisão, quando há uma separação, o caminho é bem tortuoso e dificultoso. Ola, uma jovem, adolescente, ela se apega ao quê? Aos namoros. Ela não tem para ela outro caminho a não ser chamar atenção. E ela começa a se envolver com os namorados, começa a se envolver com um, outro. E neste momento, desde ela chamar atenção para a causa que está acontecendo dentro da sua casa, ela começa a chamar atenção para ela. Só que a atenção não é uma atenção de bom aproveito, mas sim uma atenção a qual o diabo abriu e viu uma brecha.
E quando o diabo vê uma brecha na vida de um jovem, do adolescente, ele não tem dó, nem piedade. Porque ele sabe que se esse jovem crescer no caminho do Senhor, vai ser mais difícil de tirar. Porque a palavra diz, ensina o jovem, a criança no caminho, e muitos anos se passará e eles não desviarão. E o diabo, sabendo disso, que queria ver qualquer brecha, entra e faz o estrago. E na vida de Ola foi isso que aconteceu. Ela começou a se relacionar com um, com o outro. Houve situações a qual ela teve a sua pureza, a sua vida íntima explorada, invadida, atacada. E ela se lança no mundo da prostituição. Mas ainda assim, o Senhor, ele é misericordioso. Ela tem um caminho difícil, sim, mas ela teve as oportunidades. O Senhor diz que quando Ola, depois de passar por todas essas situações, ela teve família. Mas ela deixou a família para retornar ao caminho da prostituição. E Ola, ela teve seu filho e negou o seu direito do seu filho de conhecer o pai e de o pai conhecer o filho. Ela entrou no mundo de drogas, bebidas, prostituição. Sua mãe foi vítima sua família foi vítima disso, havendo quase mortes e violências terríveis contra essa família. Se afastando deste caminho, ela olha e encontra o caminho de Deus. Ela conhece um jovem, um rapaz, e começa a se relacionar com ele, começa a ter uma nova perspectiva de vida, uma família. Ela tem um filho a qual ninguém sabe ao pai, mas ela tem a possibilidade de ter uma nova vida. E Ola, ela começa a construir essa vida. Ela tem seu relacionamento firmado, casado. Aí tem um outro filho. E começa indo para a igreja, direcionar seu caminho a um caminho de retidão. Mas muitas das vezes o diabo pega e fala: ei, olha bem aqui para mim. Você se lembra do que você fez no passado? E aí, quem é forte, quem está firmado no Senhor Jesus diz: ei, Satanás, o meu passado o Senhor pegou e lançou no mar do esquecimento. Mas o teu passado o Senhor já condenou, o seu futuro. Mas o meu futuro, ele se fez novo, porque ele disse: e as coisas velhas se faz nova. Mas Ola se deixou levar pelo brilho daquela ilusão do passado, retornando ao caminho da devassidão. Ela começa agora não só a se lançar no mundo do pecado, mas também lançar outras pessoas. E Oliba, sua irmã mais nova, ela vê que minha irmã mais nova, ela leva a irmã dela como uma causa de algo que aconteceu. Porque sua mãe, ao tentar segurar seu casamento, se engravida. Mas a outra mulher de seu pai também estava grávida. E o seu pai escolheu a outra e deixou sua mãe grávida de sua irmã. E ela pega esse pensamento do passado e fala, e pensa consigo mesmo: a culpa de tudo isso é por causa de Oliba. E ela leva todo esse rancor, essa angústia, essa amargura, todo o pensamento do passado pecaminoso, das prostituição, e ela direciona isso a Oliba. E Oliba acaba sendo vítima do abuso, dos assédios por causa de Ola. E Oliba, tendo sua vida ali direcionada ao precipício da moralidade,
ela se encontra no caminho, um jovem, na igreja, e ela se casa. E ali ela tem seus 2 filhos, um filho, uma filha. E quando tudo parece bem, Ola não está satisfeita, porque ela vê o seu casamento desmoronando, o seu casamento caindo, mas Oliba, que era a causa de todo o seu mal, está prosperando. Ela volta a direcionar todo aquele rancor do passado, volta a trazer toda aquela maldição do passado e direciona a Oliba e leva sua irmã Oliba ao mesmo caminho da prostituição. Leva sua irmã ao caminho do Egito, da escravidão, da servidão. E assim, tanto Ola, com seu casamento destruído, seu marido pega e sai de casa, a separação. Seu filho mais velho, a qual não conhece o pai, a qual teve seus direitos negados, já grande, também sai. Seu filho mais novo, que é fruto do casamento, acaba sendo vítima, porque nem a mãe dá o amor e o carinho que ele precisa, e nem o pai dá o amor e o carinho que ele necessita, e ele fica jogado de um lado para o outro, sendo vítima da circunstância a qual a mãe criou. E Oliba pega, sabendo de todos os males que Ola passou e provocou, segue na mesma caminhada. A palavra diz, glória a Deus, aleluia. Aqui no versículo 11 diz assim: vendo isso, sua irmã Oliba corrompeu-se o seu amor mais do que ela, e a sua devassidão foi maiores do que a da sua irmã, porque ela era uma serva de Deus, era uma levita, era uma esposa de um evangelista, de um pregador da palavra de Deus, se casou na promessa de ser uma auxiliadora, mas na realidade ela se tornou a divisão dentro da casa do servo e do Senhor. Oliba agora não só se relaciona com homens, com mulheres, entra de cabeça no mundo de mentiras, de roubos, de enganos. E o temor que ela tinha a Deus hoje já não existe. Ela mente dentro da casa do Senhor, ela mente fora da casa do Senhor, ela mente como se isso fosse a verdade, porque o diabo, ele faz a pessoa acreditar que a mentira é verdade. O diabo pega e faz você dizer que o pão é pedra e que a pedra é pão, e você come a pedra e joga o pão fora. Porque Jesus é pão e pão da vida, e o diabo é pedra. Porque é uma pedra que se coloca na cabeça do túmulo daqueles que descem à sepultura. E ali Oliba, ela tem tudo que uma mãe, uma esposa, uma mãe necessita, ela tem. Ela tem um marido que ama, que cuida, que zela, tem os seus filhos que estão crescendo, bom, saudável, inteligente, mas ela pega e olha para a sua irmã, que destruiu a vida dos seus filhos, que destruiu a sua própria vida, seu casamento, e segue os mesmos princípios que Ola. Bebe do mesmo copo. A palavra diz que Oliba olhou e bebeu do mesmo copo que sua irmã. E eu te falo para você, minha jovem, que está na casa do Senhor, lute para permanecer. Os tempos já estão curtos. O dia da vinda do Senhor está próximo. E você que se desviou por uma desilusão, por algo que aconteceu na sua vida, ei, saiba que o Senhor, ele não liga para o que aconteceu. Pelo contrário,
Ele quer curar essa sua dor. Oliba tinha tudo. Uma casa, carro, tinha seus mimos, tinha suas condições financeiras boas, mas ela trocou tudo isso, sabe por quê? Porque o diabo ele pinta o pecado de ouro. Ele pinta o adultério de diamante. E muitas das vezes a pessoa acaba caindo naquilo que ela pensa que não vai fazer mal. É só uma vez. Uma vez é o que o diabo precisa para te levar à sepultura. Nós vemos aqui, glória a Deus, aleluia. No versículo 19 diz assim: ela todavia multiplicou a sua prostituição, lembrando-se dos dias da sua mocidade, e que se prostituíra na terra do Egito. Tanto Ola quanto Oliba, elas tiveram um passado. Ola lembrou da sua juventude, da sua mocidade, quando ela era jovenzinha, adolescente, que no momento de rebeldia ela começou a se envolver com homens, com drogas, com bebidas. E ela foi vítima disso. Ela teve a sua virgindade, o seu corpo invadido e destruído. Mas ela teve a oportunidade de seguir em frente, se curar dessa ferida e tomar uma direção diferente. Mas ela não tomou. Oliba, sabendo de todo o passado de sua irmã, da sua mãe que foi vítima, dela que foi vítima, de suas outras irmãs que foram vítimas, quase morreram, foram violentadas. Sabendo de tudo isso, ela olha para aquilo que ela sabe que é errado. É como um alcoólatra que está passando em frente à casa de um amigo e o amigo pega aquele copo de pinga bem cheio. E aquele alcoólatra já faz tempo que ele está lutando para se livrar da bebida e ele está contando os dias que ele lutou para vencer, e aquele que se diz amigo, aquele que se diz irmão, falei, só um gole, não, é só um, não faz mal. E ali ele toma aquele gole. Oliba fez a mesma coisa. Tomou o gole da prostituição e do adultério. E hoje Oliba paga pelo preço. Porque ela não tem o seu marido, a qual ajudou. Os seus filhos estão a caminho da perdição. O que aconteceu com Ola, que seu filho abandonou, o outro filho ficou jogado de um lado para outro sem ter alguém que pudesse direcionar, porque o pai, né, muitas das vezes o homem não tem cabeça, não tem entendimento, e por muitas das vezes se sentir enganado, traído, ele acaba negligenciando o filho. E o filho de Ola foi negligenciado tanto pelo pai quanto pelos seus avós. Na escola sofrendo bullying até propriamente da sua avó. Porque trata uns netos de um jeito e ele de outro, de modo diferente, tendo que ser um empregado doméstico dentro da sua casa, sendo obrigada a lavar louça, sendo obrigada a limpar a casa, sendo ainda uma criança. E Oliba, sabendo de tudo isso, ela está seguindo o mesmo caminho, ela pegou o mesmo caminho, bebeu do mesmo copo do pecado. E é engraçado que quando
O diabo cega a pessoa chora, vendo o filho cair na desgraça, sabe que ali não é por causa do filho, mas sim por causa. Mas ela fala: a culpa não é minha, não foi eu que errei. Ah, mas o seu filho tá desse jeito porque teve algum problema na sua casa. O que tá acontecendo na sua casa? Ah, meu marido tá me deixando. Meu marido quer ir embora, meu marido foi embora, me abandonou e abandonou os filhos. É errado, é mentira. Ela que roubou o marido, ela que enganou o marido, ela que traiu o marido, ela que se prostituiu, ela adulterou. E quando seu marido saía para o trabalho, cuidava dos seus filhos, ela buscava os prazeres da carne e levando a sua família ao caminho do buraco, da destruição. Muitas das vezes nós vemos notícias de mais um feminicídio. E quando você vai ver a história, ela era casada com um homem direito, um homem bom, mas traiu o homem bom por um homem ruim. E da mesma forma que fez com aquele marido, ela quis fazer com aquele que era um homem ruim. Uma vez um homem chegou, estava conversando com uns amigos e umas amigas, e a amiga casada, onde o esposo dava tudo para ela. Ela ganhava 1.000 e gastava 2.500. Tinha carro, tinha moto, tinha roupas de marca, roupas bonitas. Era invejada pela vizinhança, pela família. E ela cometeu o adultério uma vez, direcionada por outras pessoas. Mas não tem problema. E aquele colega dela de trabalho disse: se você fosse minha esposa, eu te mataria. E ela começa a adulterar, trair o marido com esse rapaz. E abandona o marido para viver com esse rapaz. Mas num dia, ela se esqueceu do que ele disse. Ele disse: se você fosse minha esposa e você me traísse, eu te mataria. Mulher minha não me trai. E ela pega e tenta fazer a mesma coisa que ela fez com seu marido. E quando ela comete o seu primeiro deslize,